Graça e paz a todos os irmãos. Obrigado, irmão Nicotra, pelo convite aí. Ao irmão João Pila, ao irmão Rai, que também nos convidou. Obrigado à irmã Ivonete pela oração. E que Deus possa abençoar ricamente cada um de nós que está participando deste culto e com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos como mensagem, título da mensagem, melhor dizendo, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Foi um assunto que foi até abordado na lição na classe bíblica. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Então, tem coisas reveladas que pertencem ao nosso Deus. E tem coisas que foram reveladas que pertencem a nós. Então, os mistérios que a nós pertencem hoje, eles foram revelados. E um dos maiores mistérios é Jesus Cristo. Paulo, uma vez, quando escreveu aos Colossenses, ele disse que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo é o maior mistério que esteve oculto, e quando chegou a plenitude do tempo, Deus revelou aos seres humanos. Cristo é a esperança da glória. Cristo é as riquezas da glória deste mistério, que estava oculto em Deus, mas foi revelado para salvar o ser humano. Bom, o texto base, onde embasamos toda a mensagem de hoje, está em 1 Coríntios 4, 1 e 2. E nesse texto, Paulo fala abertamente que nós somos despenseiros. Ele diz que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Queridos irmãos e amigos, ser despenseiro dos mistérios de Deus. E já vimos que o maior mistério que foi revelado é Cristo. E despenseiro significa ser responsável, cuidar. Relaciona-se muito ao pregador. Além de ser ministro de Cristo, servo de Cristo, assim todos devem considerar aqueles que entregaram seu coração a Deus, também deve ser um despenseiro. Relaciona-se muito ao pregador, como eu disse. O pregador é um despenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, da autorrevelação. Aquilo que Deus revelou, você é responsável, eu sou responsável, nós somos responsáveis para anunciar, porque essa tarefa foi confiada a nós e está preservada nas Escrituras. Isto significa que temos a grande responsabilidade de nos colocar diante das pessoas para falar em nome de Deus. Ser despenseiro dos mistérios de Deus é falar em nome de Deus para as pessoas. O pregador é um canal de comunicação do Deus vivo para a alma viva que está diante dele. Tem alguma alma viva diante de você? Você é o canal de comunicação do Deus vivo para esta alma. Você tem a responsabilidade de se colocar diante das pessoas, nós temos, melhor dizendo, e falarmos em nome de Deus. Por isso que Paulo diz que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. E o maior mistério revelado, que é a esperança da glória, é Jesus Cristo. E para nós desempenharmos tão importante missão de falar em nome do Senhor, é necessário que estejamos preparados.
Mas é uma grande responsabilidade. Paulo também escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16, ele diz que essa responsabilidade pesa sobre ele. Porém, quando eu prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta, é colocada a obrigação, a responsabilidade de proclamar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Às vezes, algum irmão ou alguma irmã diz, mas eu não sei pregar, eu não sou pregador. Querido irmão, querida irmã, você que nasceu no reino de Deus, já nasce como missionário, como missionária. Você já é o canal de comunicação para falar em nome de Deus para as pessoas. Deus coloca essa responsabilidade sobre nós. Fomos chamados para cumprir essa missão. Mas não se cumpre essa missão, não se fala em nome de Deus, não se prega o evangelho, não se fala a respeito da glória, da maior glória para o ser humano, da maior esperança que é Cristo, se nós não estivermos preparados. O preparo é importante. Alguém pode dizer, não, mas o preparo é o Espírito Santo, é na hora. É não. O Espírito Santo, na hora que você vai falar, ele vai lembrar a você aquilo que você estudou, pesquisou, como você se preparou para falar. Tem momentos que você é inspirado e fala na hora, mas o pregador, que é um despenseiro do reino de Deus, ele tem que ter essa preocupação em mente. O que é que eu vou falar? Se eu vou falar em nome de Deus, eu tenho que ter uma mensagem para falar. E para falar essa mensagem como canal de comunicação de Deus, do Deus vivo, para a pessoa que está diante de mim, eu tenho que ter uma mensagem, e para que essa mensagem alcance o coração daquela pessoa, eu tenho que me preparar. O preparo é muito importante. Eu conheço, biblicamente falando, um homem que era médico, até Paulo chama ele de médico amado, e ele se achou na incumbência de comunicar a um amigo chamado Teófilo, comunicar as grandezas de Deus, o que Jesus fez aqui na terra, a esperança da glória, mas ele se preparou. Eu não vou falar de qualquer jeito, não vou escrever qualquer coisa, apesar de ser em uma carta, mas eu tenho que me preparar. O pregador tem que ter seu gabinete. Ali naquele gabinete de preparo é onde ele ora a Deus, se entrega a Deus, lê a Bíblia, a palavra de Deus, ele medita, ele se consagra, fica preparado para anunciar a mensagem. Lucas, capítulo 1, versos 3 e 4, fala do médico amado. E ele diz, eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Amados, que maravilha, que bênção. Ninguém escreve uma carta sem que antes se prepare. Ninguém defende uma tese numa instituição de ensino superior sem que antes faça várias pesquisas para defender sua tese. E aí, quando Lucas escreveu ao excelentíssimo Teófilo, ele disse, eu pessoalmente, eu investiguei, eu pesquisei minuciosamente, desde a origem, e decidi te escrever. E tinha um objetivo, para que tu tenhas plenamente certeza das verdades. Queridos, pregador tem que ter preparo. Se ele não se preparar, a mensagem não vai alcançar o objetivo como deveria. Pode até alcançar o objetivo, mas não como deveria. Daí é onde nós falamos dentro da teologia, os pastores, os teólogos, eles falam muito em três palavrinhas que circulam muito nesse meio. E também outros irmãos pesquisadores conhecem. Uma delas é homilética, a outra é exegese e a outra é hermenêutica. Então, quando nós tratamos do pregador, envolve muito a
envolve as três, mais especificamente a homilética. O que é que vem ser a homilética? A homilética é um estudo que é uma bênção para o pregador, para aquele que decide comunicar a palavra de Deus às outras pessoas. O dicionário define essa palavra, o dicionário de Aurélio define essa palavra como a arte de pregar sermões religiosos. Então, a homilética é uma arte de pregar sermões religiosos. Com o passar do tempo, adquiriu uma outra significação de discurso religioso. De um ponto de vista mais específico, um grande erudito, ele escreveu que a homilética é a ciência da retórica, que estuda, que pesquisa, que investiga a vontade de Deus para o ser humano. Colocar as coisas em ordem. Por isso que Lucas disse, eu investiguei minuciosamente cada coisa para que pudesse estar preparado. Caro irmão, querido amigo, você quer estar preparado? Estude. Entre no campo do estudo. Reserve no seu quarto, na sua sala, em alguma parte da sua casa, um cantinho e chame de gabinete. Aqui é o gabinete do pregador. Aqui é onde eu tenho minha comunhão com Deus, aqui é onde eu me preparo, aqui é onde eu leio a palavra de Deus, aqui é onde eu medito, procuro saber qual é a necessidade, quais são as necessidades da igreja, as necessidades espirituais das pessoas com quem eu entro em contato, porque tenho uma mensagem de Deus para ela. Finalmente, eu sou o canal de comunicação do Deus vivo para a alma viva que está ao meu redor, que está diante de mim. A homilética é ciência, quando vista sob o prisma da fundamentação teórica. É a ciência que se ocupa com o estudo da comunicação da palavra de Deus. Por isso que o pregador tem que estar preparado. Se preparar para comunicar a vontade de Deus. Também ela é vista como arte. A homilética é vista como arte porque trabalha artesanalmente, passo a passo, os elementos que formam o sermão, que formam a mensagem. Então, é necessário nós estarmos preparados para levarmos a mensagem. Eu gostaria de deixar aqui rapidamente a experiência de um mensageiro que ele não estava com a mensagem preparada e queria dar a mensagem de todo jeito. Certo rei, chamado Davi, foi perseguido por seu filho Absalão e Davi até se escondeu para não ser morto. Mas Davi tinha um general chamado Joabe e esse general organizou uma batalha para se defender dos ataques do exército de Absalão. E nessa batalha morre Absalão, filho do rei. No palácio, tinha um mensageiro chamado Ahimaás. Ahimaás era sempre quem estava pronto a dar as notícias, levar as mensagens. Mas nesse dia, Ahimaás não presenciou aquele ataque, aquele confronto, não presenciou a morte de Absalão, filho do rei Davi. E quando o exército de Absalão foi destruído, Absalão foi morto, Ahimaás soube e disse, olha, eu quero dar a mensagem ao rei, quero levar as boas novas para o rei. E Joabe disse, não, o mensageiro de hoje vai ser Cusi, o etíope. Ele viu, ele presenciou, vai lá, Cusi, conta para o rei tudo o que você viu. E sai Cusi na disparada, parecia um atleta, correndo para levar o anúncio ao rei Davi. Mas Ahimaás insistiu muito, eu quero ir também, deixa eu ir, eu vou também. E Joabe disse, tá tudo bem, você não vai ganhar nenhuma recompensa com isso, você não tem a mensagem, mas eu quero ir, vá. A essas alturas, Cusi já ia a uma certa distância, a uns quilômetros de distância. Mas Ahimaás corria mais, era mais preparado, porque era sempre quem estava levando a mensagem, levando a notícia.
e correu pela planície, ultrapassou Cuse e foi embora, estrada fora. Pouco tempo depois, um sentinela diz: eu estou vendo um homem que vem correndo, e vem muito veloz, e vem sozinho. E o rei Davi disse: deixai eu vir, ele deve estar trazendo boas novas. Mas vem outro homem atrás, correndo também, vem só. Ele também está trazendo boas novas, pode deixar vir à vontade. E foi se passando, foi se aproximando. Aquele que vem na frente, eu estou reconhecendo o modo de correr. É Ahimaás, é o modo de correr de Ahimaás. Pronto, é boas notícias. Ahimaás saiu bem depois para levar a mensagem e ultrapassou o Cusita. Mas quando chega diante do rei, quais são as boas novas? Olha, senhor rei, teus inimigos foram destruídos. Era só isso que ele sabia dizer. E como está o meu filho Absalão, o mancebo Absalão? Qual a notícia que você tem? Ahimaás emudeceu. Disse: olha, eu não sei sobre nada de Absalão. Eu só vi um grande alvoroço. E pronto. Então Davi disse: fica aqui de lado, espera o outro. Quando o outro chega e conta detalhadamente: Senhor rei, foi destruído teus inimigos. E o rei pergunta: como vai meu filho Absalão? Aí ele diz: olha, que o fim dos teus inimigos seja semelhante a como foi Absalão. Foram todos destruídos. E ali o rei chorou amargamente por Absalão, seu filho. Chorou muito, amarguradamente. Então, não adianta você ter a força, o querer de levar uma mensagem sem que esteja preparado. Inteirar-se da mensagem. Pesquisar, investigar, como fez Lucas. Isso é importante. Investigar minuciosamente. Quando o pregador diz assim: olha, eu não sei pregar, eu não tenho mensagem, é porque não se preparou. Se prepare. A mensagem que Jesus deixou para os apóstolos foi: olha, vocês têm uma grande obra a fazer. Uma grande obra. Mas não poderão fazer enquanto não estiverem preparados. E o maior preparo é o revestimento de poder. Lucas 24, 49. Nos diz o livro de Lucas, no capítulo 24, verso 49, pediu ao irmão, coloque aí na tela: eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eis aí a promessa do Espírito Santo. Os apóstolos tinham uma grande obra a fazer, mas primeiro precisavam estar revestidos do poder de Deus, porque a promessa do Pai era dar o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem. Está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Eu batei e abri-se-vos-á. Bata na porta do céu através da oração, porque a porta será aberta e as bênçãos serão derramadas. Aquele que busca, encontra. Investigue, pesquise, que você vai encontrar a verdade, vai encontrar a mensagem adequada para anunciar. Você vai estar preparado como um canal do Deus vivo para comunicar a mensagem àqueles que estão ao seu redor. E eles permaneceram em Jerusalém, orando, estavam ali orando. Teve momentos que eles oraram que a casa tremeu. Irmãos, e foram revestidos do poder. Quando chega a plenitude do tempo, chega o tempo certo, aí Deus derrama a bênção. A missão do Espírito Santo é te fazer lembrar todas as coisas que foram ensinadas pelo Mestre. Jesus disse: quando eu enviar o Espírito Santo, que é a promessa do Pai, então ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos ordenei. Então, quando o pregador, no seu gabinetezinho de estudo, ora ao Pai Eterno, pede as bênçãos, se consagra, investiga minuciosamente, estuda profundamente, vai chegar o momento que ele vai pregar. Na hora dele pregar, aí o Espírito Santo atua. Vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito.
Pregar o evangelho, amados, é uma tarefa principal é a tarefa principal da igreja. Em Marcos 16:15, Jesus já havia convocado os apóstolos, ensinado bastante a eles, e disse, vocês agora, a partir de agora, são a minha igreja, e tem que anunciar o evangelho. E ordenou a eles, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E Paulo disse certa vez que o evangelho é o poder de Deus que salva. O evangelho é Cristo Jesus, é as boas novas que veio trazer salvação. Eu e você, nós que compomos a igreja, somos responsáveis pela proclamação do evangelho. Essa é a tarefa principal da igreja. Não espere somente pelo pastor, pelo coordenador, pelo dirigente. Faça a sua parte. Irmãos e irmãs, preguem o evangelho. Essa deve ser a nossa ocupação, que tem um lugar, um destaque bíblico na palavra de Deus. É impossível o cumprimento de tão elevada missão sem o devido preparo. Se não nos prepararmos, não teremos a mensagem completa. Quando Lucas se preparou para escrever, ele disse, olha, eu tenho um objetivo, para que tu tenhas plenamente certeza da verdade. Quando Joabe enviou o Cusita para dar as boas novas ao rei, ele tinha a mensagem completa. Não adianta ir sem mensagem. Mensageiro, se prepare. Deus espera de você e de mim esse preparo. E o Espírito Santo fará a obra de nos lembrar, a anunciar aquilo que nós investigamos, pesquisamos, estudamos e aprendemos. Então, oração, orar e vigiar todo o tempo. Consagração, buscar a perfeição, andar na presença de Deus para ser perfeito. Abraão, ser perfeito e andar na minha presença. Não foi assim que Deus disse. Primeiro, ser perfeito, não. Venha com todas as imperfeições. Anda na minha presença, Abraão. Assim serás perfeito. Então, a perfeição também foi vista na lição. Nós vamos alcançando de degrau a degrau. Na grande quilometragem que temos daqui ao céu, a cada quilômetro que formos andando com Cristo, nós vamos aumentando a nossa perfeição. O segredo está andar na presença de Deus. E aqueles que andam na presença de Deus, eles sabem que tem essa grande responsabilidade de, como despenseiro dos mistérios de Deus, anunciar esse grande mistério, Jesus Cristo, a esperança da glória que foi revelado. Eu gostaria de concluir lendo Isaías 52, verso 7, que diz assim, como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Amém. Glória ao nosso Deus. Que o nosso Deus possa continuar reinando em nossa vida, em nosso lar, em nossa igreja. E que, como despenseiros dos mistérios de Deus, possamos anunciar as boas novas àqueles que estão precisando de salvação. Que Deus nos abençoe. E um restante de sábado abençoado para todos que nos assistiram neste momento. Em nome de Jesus.